Bora mergulhar numa ideia que, olha, é bem poderosa. E se muitas das nossas limitações, na verdade, não forem nossas? E se elas forem, tipo, um programa instalado na nossa mente? O mais legal é que a gente vai ver como dá para reescrever esse código. Vai ser um convite para a gente questionar o que a gente acha que sabe sobre nós mesmos. Sabe aquela sensação? É familiar para muita gente, né? Parece que a gente está numa esteira, se esforçando, suando, gastando uma energia danada, mas o cenário, ele simplesmente não muda. É uma frustração que bate fundo, que faz a gente começar a questionar tudo. E aí vem a primeira virada de chave, sabe? Uma coisa meio difícil de engolir, mas que faz a gente pensar. E se o problema não for uma falha nossa? E se for, sei lá, um sistema, uma arquitetura invisível, feita para manter a gente exatamente onde a gente está? É essa a ideia que a gente vai explorar agora. Beleza, mas que problema oculto é esse, afinal? É o que a gente chama de condicionamento social. São aquelas regras que ninguém escreveu, mas que todo mundo segue sem nem perceber. É como se a gente nascesse e já fosse colocado numa escada rolante, sabe? Que leva todo mundo sempre para o mesmo lugar. Pensa bem, desde criança parece que entregam pra gente um manual, né? A receita do sucesso. E o caminho é sempre o mesmo. Vai pra escola, tira nota boa, arruma um emprego. Mas a pergunta que fica é: será que esse roteiro que quase todo mundo segue à risca leva de verdade para a vida que a gente sonha? Mas o mais interessante aqui é justamente o que não está escrito. Fica aquele vácuo, né? E a gente começa a pensar: quais são as peças que ficaram faltando nesse quebra-cabeça? Que habilidades essenciais são essas que a educação tradicional simplesmente ignora? A primeira, e talvez a maior de todas: ser livre. Ninguém ensina a gente a ter autonomia de verdade, a tomar decisões fora daquela trilha que já marcaram pra gente. A liberdade acaba sendo tratada como um prêmio lá no final, e não como uma coisa que a gente deveria aprender a usar desde sempre. E olha só, a gente não tá falando de arrumar um emprego para ganhar um salário, não. É sobre entender como ganhar dinheiro de verdade, sabe? Criar valor. Porque existe uma diferença gigante entre trocar o seu tempo por dinheiro, que é a famosa corrida dos ratos, e saber construir coisas que geram grana de um jeito mais inteligente. E por fim, talvez o mais importante de tudo: ninguém ensina a gente a pensar. A gente aprende a decorar, a repetir, a seguir a receita do bolo. Mas e questionar, analisar as coisas com os próprios olhos, formar um raciocínio próprio? Isso fica de fora. E sem isso, não tem como ser livre de verdade. Impossível. Ok. E o que acontece quando faltam essas habilidades? Bom, a gente acaba preso numa realidade que, de tão comum, a gente acha que é o normal. É um ciclo de sobrevivência que, infelizmente, muita gente conhece de perto. E esse ciclo é mais ou menos assim, ó. De manhã a gente acorda cedo, durante o dia trabalha sem parar, à noite tá exausto e no fim do mês quase não sobra nada. É um loop de cansaço e grana curta. A conta não fecha, nem a do banco, nem a da nossa própria energia. E sabe qual é o pior de tudo? A gente começa a achar que isso é normal. É a armadilha. Porque se todo mundo ao redor está vivendo a mesma coisa, a gente pensa: ah, então a vida adulta é isso mesmo, né? É ser cansado e viver no limite. Mas olha, vamos ser sinceros, isso não é prosperar. Isso é viver no piloto automático. É só sobreviver. E a gente não foi feito para isso, para viver nesse modo de economia de bateria. A gente foi feito para muito mais. E tem um nome para isso tudo. É o tal do condicionamento. É como se fosse um treinamento que a gente nem vê, que vai moldando a gente para aceitar tudo isso como: ah, é assim mesmo. Como se fossem as únicas regras do jogo e pronto. Ok, até aqui a gente entendeu o tamanho do problema, mas respira, porque tem notícia boa. Existe uma saída, e essa saída começa com uma única ideia, mas uma ideia tão poderosa que pode literalmente virar o jogo. E a ideia é esta aqui. Se a gente foi condicionado a pensar e agir de um jeito, então a gente também pode se reprogramar. Pensa nisso. Se esse programa foi instalado, ele não é definitivo. A gente pode instalar um novo. A gente pode se reprogramar. Beleza, mas como a gente faz isso na prática? Como é que essa reprogramação funciona? Agora a gente vai ver 4 passos, 4 chaves, na verdade, para a gente começar a assumir o controle da nossa mente e, como consequência, da nossa vida. Primeiro passo: o ponto de partida de qualquer mudança é aquilo que a gente consome.
O que a gente coloca para dentro da nossa cabeça vai moldar o nosso mundo aqui fora. Pensa assim, se a gente passa o dia rolando feed e consumindo um monte de lixo digital, a gente está treinando o cérebro para ser fraco, para se distrair fácil. Então, o primeiro passo é simples, mas não é fácil. Parar de consumir esse lixo. É fazer uma dieta de informação e começar a alimentar a mente com coisa que fortalece e que inspira. Vamos para o segundo. O negócio aqui é construir uma ponte para ter mais liberdade financeira. E calma, não é sobre ficar milionário da noite para o dia. É sobre ter a liberdade de poder escolher sem ser refém da grana todo santo mês. E como se faz isso? Aprendendo uma habilidade que dá dinheiro. Simples assim. Pode ser vendas, edição de vídeo, programação, qualquer coisa na internet hoje em dia que resolva um problema de verdade. O tipo de coisa que as pessoas pagam bem para ter. Porque é isso que cria opções na vida. E opção é liberdade. Terceiro passo. Esse aqui é sobre o motor, aquilo que mantém a gente na trilha no longo prazo. Sabe, o que a gente faz quando a vontade de fazer as coisas simplesmente some? A resposta não é motivação. Motivação é fogo de palha, né? Aparece, te dá um gás e some. O segredo é disciplina. Disciplina é diferente. É um sistema. É sobre fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade. É a disciplina que constrói as coisas de tijolinho em tijolinho, de forma sólida. E agora, o quarto e último passo. A base, o alicerce de toda essa construção. A nossa mentalidade. O jeito que a gente enxerga o mundo e a nós mesmos. E a frase aqui é forte, mas é real. Se a gente pensa como pobre, a gente vive como pobre. A nossa realidade aqui fora é só um reflexo do que está aqui dentro. O jeito que a gente pensa sobre dinheiro, sobre as chances que aparecem, sobre o nosso próprio valor, tudo isso define o resultado do jogo. Tem que virar essa chave da escassez para uma de abundância. Então, para fechar, fica essa reflexão. Se é verdade que a gente foi condicionado, mas que também pode se reprogramar, a grande pergunta é: qual é a primeira linha de código que precisa ser reescrita na nossa mente? Qual é aquela primeira crença que limita e que precisa ser trocada por uma que fortalece? A resposta para essa pergunta pode ser de verdade o começo de uma história totalmente nova.